Vocês o Twitter Profile. O que ele vai te falar aqui? Ele vai te falar se o Twitter ele tá alegre, se ele tá triste. Então a gente tem essa opção também. Olha que interessante essa ferramenta. Então a gente vem aqui de novo, Test Mine, vamos pegar o Twitter Profile, colocar aqui. E ele vai fazer uma classificação se estão falando bem, se estão falando mal, se estão com ódio de cada Twitter desse daí. Tá ok? Deixa ele só carregar, tá carregando aqui. São 120 Twitters que você pode estar fazendo. Tá? Então vou escolher as colunas que eu quero analisar. Nesse caso ele já fez a classificação. Então, mesma coisa, baseado, ele foi abrir aqui para vocês. Então ele está pegando o conteúdo, né, do que eles estão fazendo e o emotion dele, esse Ekman multiclasse. Isso daí já é uma classe do Python, onde ele vai lá e consulta isso. Lógico, ele deve ter uma série de emotions já pré-gravado. Ele vai lá, consulta e traz para a gente a análise, tá? Aqui o que eu quero? Nesse cara aqui, eu vou querer que ele me traga somente o emotion da classificação dele. Pode me trazer o emotion e o conteúdo, tá ok? E eu vou jogar numa distribuição, numa visualização de... Deixa eu ver... De distribuição. Vamos ver como ele está classificando isso daqui. Olha que bacana, cara. O que ele trouxe aqui pra gente. Então, de todos os twitters que foram... Dos 120 twitters que foram tweetados com o nome de Sampaoli, a grande maioria ficou surpresa, que isso faz todo... eu acredito que faz todo o contexto do surpresa, porque isso daí ninguém imaginava que o Santos ia contratar esse técnico. E as pessoas ficaram alegres. O técnico do peso do São Paulo vir para o Santos, a torcida do Santos está acreditando nisso daí. Teve algumas pessoas que estão com medo, fear. Tem algumas pessoas que estão tristes. Pode ser alguns santistas, pode ser de outros times. Um pouquinho aqui desgostosos. E um pouco de pessoas ficaram com raiva. Olha que bacana isso daqui. Então, em poucos segundos, a gente já consegue deixar aqui uma impressão do que estão falando da palavra Sampaoli. Vamos fazer um outro teste aqui? Vamos pegar e vamos alterar aqui, de vez em colocar Sampaoli, vamos colocar aqui, sei lá, Neymar. Ou vamos sair um pouquinho do futebol, vamos ver o que estão falando sei lá, da Anitta. Anitta. Vamos procurar. Olha como que é rápida. Então eu coloquei 250 twitters aqui. Ele pegou os últimos 250 twitters. Vamos ver o que estão falando da Anitta. O pessoal tá alegre com ela. Tá com raiva. Tá triste, tá surpresa. Então ele tá fazendo todo o sentimento análises. Tá indo lá no servidor, buscando, né, no banco de dados, as palavras que estão contempladas com a Anitta. Ok? Já rodou. Vamos ver o nosso profile. Olha que bacana. Olha como que já mudou. Ó. As pessoas estão tweetando que estão surpresas com a Anitta. Parece que hoje de manhã eu vi nas notícias que a Anitta deu uma festa e começou a dançar na piscina. Então o pessoal ficou meio surpreso com isso. As pessoas estão alegres.
Tem bastante gente aqui, legal, ó, que legal, ó. Mudou um pouquinho. Tem bastante gente aqui que tá com medo, alguma coisa que tá com medo, desgostosos e com raiva dela. Vamos dar uma analisada para ver? Então vamos pegar aqui data, uma tabela. Vamos colocar aqui, ligar a análise numa tabela. Vamos abrir a tabela. Opa, desculpa. Melhor que a gente faz é ligar essa tabela aqui, ó. Depois que eu selecionei já a coluna. Ok? Porque aí eu só vou analisar as colunas que eu já deixei pré-selecionadas aqui. Vamos abrir aqui. Ó, que legal, ó. Então aqui, raiva. Vamos ver o que estão falando da Anitta aqui, ó. Eu queria ser a Anitta para ter o poder de marcar a escola no Insta e eles chegarem na casa dela abastecendo tudo. Não sei se é raiva, a classificação dele é um pouco de inveja. Outro. Esses vídeos da Anitta acabam comigo. Então o acabou sendo alguma coisa com raiva. Tô de olho na história da Anitta e me perguntando como que ela consegue beber Skol. Porra, estão falando que a Skol aqui... o pessoal não tá muito gostando da Skol, hein? E assim sucessivamente. Mas perceba que essa ferramenta, para quem está iniciando, ou para quem já é experiente, quer fazer uma análise spot, ou quer fazer algum tipo de análise rápida, ou colocar em produção, a gente também poderia pegar aqui os últimos 1000 twitters do dia, no caso da Anitta, que tem um volume muito grande, salvar isso numa pasta e depois fazer um sentimento de análise de um período, de um mês, de uma quinzena e ver o que isso daí como eles estão classificando, se tá legal, se não tá. Isso é bem bacana. Vamos voltar aqui no nosso São Paulo aqui. Opa, nos nossos 120 twitters que nós temos aqui. E aqui, para a gente finalizar, eu vou fazer uma classificação, uma clusterização para saber o conteúdo dos twitters agrupados. Então, dos 120, eles estão falando a mesma coisa? Consigo fazer uma clusterização entre eles? Estão falando bem, estão falando mal, estão falando de um determinado assunto. Então isso é bem bacana também para a gente conseguir clusterizar, né, e saber agrupar o que o pessoal está falando aí a respeito do determinado assunto. Nesse caso aqui é do São Paulo, tá? Então eu vou pegar aqui esse Bag of Words. Vou conectar aqui no meu Process Test, que já está limpo, que eu fiz todas os top words aqui. Tá ok? O que esse widget ele faz? Na verdade, ele cria um corpo com conteúdo de palavras para cada instância de dados, né? A contagem pode ser absoluta, binária. Nesse caso aqui a gente vai usar a contagem como absoluta, tá? E o modelo de pacote de palavras é necessário em combinação com o enriquecimento de palavras e pode ser usado para modelagem preditiva. Olha que bacana. Então posso utilizar isso para depois criar um modelo preditivo para saber o que eles estão falando e fazer uma classificação. Então posso estar falando assim, dos 120 twitters está falando de futebol, está falando do Santos, está falando do Flamengo, está falando bem, falando mal. No próximo Twitter, posso criar um modelo que na hora que aquelas palavras caem, ele já faz a classificação e coloca em um agrupamento. Tá ok? Então eu coloco isso. E agora eu vou colocar, eu vou vir aqui na minha parte de não supervisionadas e vou calcular a distância entre essas palavras, tá? Beleza? Então aqui eu tenho várias distâncias que a gente
pode utilizar a distância de Pearson, absoluta de Pearson, Spearman e assim sucessivamente. A gente vai deixar a cosine mesmo, tá ok? E vamos analisar as linhas, não as colunas, ok? E aqui o que eu vou colocar? Eu vou colocar a minha hierarquia de cluster, aonde ele vai fazer o agrupamento. Olha que bacana que ele fez. Então ele fez de acordo com o contexto do que estão falando, ele fez uma série de agrupamentos. Olha que bacana. Então ele tá pegando aqui, ó, tá vendo? Então ele pegou todos esses twitters e conforme as palavras que foram digitadas no contexto, eles estão falando, ele fez uma classificação dizendo que essas pessoas estão falando teoricamente as mesmas coisas. Então eu tenho 1, 2, 3 clusters, 4, 5, 6, 7 clusters que ele está classificando como conteúdos meio que parecidos, de acordo com a nossa distância de cosine. Vamos ver um cluster aqui, ó. Tá falando do Palmeiras, tá falando do Corinthians, tá falando do São Paulo, tá falando do Santos, Palmeiras, Corinthians. Poxa, então esse cluster aqui a gente poderia chamar de times. Então, um novo Twitter que venha nessa classificação, você lembra que eu falei para vocês que eu poderia criar um modelo? Então, qualquer outro Twitter que venha com a classificação de algum time, ele vai jogar aqui dentro, nessa clusterização. Isso é bem bacana. Então, a clusterização, olha aqui uma outra clusterização, ó. São Paulo, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Sampa Oficial, Inter, Grêmio, São Bernardo. Então ele está falando que esses conteúdos, eles têm alguma correlação aqui entre eles. Tá ok? Pessoal, essa é a novidade que eu tinha para mostrar para vocês. É uma ferramenta que eu estou usando bastante para fazer algumas análises rápidas, análises que não demandem muito expertise em linguagem Python. Eu consigo mexer legal com Python, mas assim, isso daqui tem quebrado um galho enorme para mim. Espero ter gostado, tá? Professor Thiago, espero contribuir aí com sua comunidade, com a nossa comunidade de analytics, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade aí. Até a próxima aí, pessoal. Um abraço.